Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Acabamos de ouvir o Santo Evangelho do apóstolo evangelista São Mateus e exatamente Cristo foi muito explícito e muito claro naquilo que deve ser a nossa atitude perante os nossos irmãos e durante o tempo que estamos aqui nesta vida temporária. Cristo é muito claro. Assim fará o vosso Pai Celestial, se vós não vos perdoardes uns aos outros, também o Pai não vos perdoará. É simples, queridos irmãos e irmãs, e o Evangelho e a boa nova da ressurreição de Cristo e a boa nova do Reino dos Céus se baseia exatamente nesta frase que Cristo disse. E esta frase que Cristo disse vem ao propósito de uma pergunta que São Pedro lhe fez, em que pergunta ao Mestre Divino e lhe diz: Senhor, nós temos que perdoar mais que 3 vezes ao nosso próximo? E a lei judaica diz que se pode perdoar até 3 vezes. O apóstolo Pedro, para justificar ainda mais aquilo que estava na lei, diz a Cristo: Senhor, podemos perdoar até 7 vezes? E Cristo lhe responde: não até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Concluindo, devemos perdoar os nossos irmãos de forma ilimitada. De forma ilimitada. Esse foi o ensinamento que Cristo veio dar, o ensinamento do perdão e do amor, não abdicando da antiga lei, mas pondo então essa lei mais específica e mais concentrada naquilo que é o amor e a misericórdia que cada um tem que ter perante os nossos próximos. E esse nosso próximo é qualquer pessoa. Cristo, então, ao exemplificar o apóstolo Pedro contra esta parábola que acabamos de ouvir, em que exemplifica um rei que quis ajustar contas com os seus escravos, os seus servos, e que foi buscar um que devia 100.000 talentos e havia outro que devia 1.000 denários. Se nós formos colocar então estas quantidades em euros, podemos dizer que um devia cerca de 10 milhões de euros, o primeiro que se apresentou ao rei, e que o outro devia somente cerca de 1.000 euros. Chamaram esse servo, esse escravo, e foi cobrada essa dívida. Cristo diz que realmente esse rei é então o nosso Pai Celestial. O homem suplicou e foi perdoado. Mas nem acabado de sair do quintal da casa do rei, apareceu-lhe um colega de trabalho que devia então 1.000 euros, e ele que devia 10 milhões de euros foi perdoado. E aquele colega dele que devia só cerca de 1.000 euros não lhe perdoou, e ele suplicava, como suplicou também ao rei, mas não quis saber, não perdoou
chegou e, como diz no Santo Evangelho, todos os companheiros e eles foram contar ao rei aquilo que tinha acontecido, aquilo que tinham visto. E o rei disse: miserável, eu perdoei-te uma dívida de 10 milhões de euros e tu não foste capaz de perdoar a dívida de 1000 euros que o teu irmão tinha contigo. E jogou-o para as masmorras, para o sofrimento, até que a dívida fosse paga. Esta foi, queridos irmãos, a parábola que Cristo deu para exemplificar ao apóstolo Pedro e a todos nós de forma muito clara, para entendermos facilmente qual é que deve ser a nossa atitude. Podemos ver aqui, queridos irmãos e irmãs, que nós recebemos muita coisa. Recebemos então do nosso Pai Celestial a vida, recebemos todos os bens terrestres, recebemos todos os alimentos, os animais, para nos alimentarmos, para sobrevivermos de forma feliz e grata. Mas eis que nós, realmente, apesar de Deus nos dar todos esses bens e até a própria vida, nós, tal e qual como aqueles dois, estamos em dívida para com Deus. E não é uma dívida que se possa pagar assim de uma hora para a outra. É uma dívida que é uma dívida eterna que nós temos para com Deus. E o mínimo, e Ele sabe a nossa fraqueza humana, e Ele nem é muito exigente conosco, porque o próprio Deus sabe as nossas fraquezas humanas. Ele só nos pede para nós darmos o nosso coração. É a única coisa que Ele nos pede. Então, nós realmente devemos seguir aquilo que é a misericórdia, o perdão e o amor, ilimitadamente. Não perdoando só 2 ou 3 vezes e à quarta e à quinta já não perdoamos, não. Temos que perdoar 70 vezes 7, como disse o próprio Cristo. E por mais que estranho que pareça, por mais duvidoso para a nossa mente e que por falta de lógica nós não respondermos mal, como quando nos falam mal, não fazer o mal quando nos fazem mal a nós, e então ao não fazermos exatamente todo o mal que as pessoas nos fazem a nós temos que seguir os convénios de Cristo no perdão e no amor, porque tudo se baseia nisto, queridos irmãos e irmãs. Se nós amarmos o próximo, Deus nos vai amar. Se nós perdoarmos o próximo, Deus nos vai perdoar. Tudo se baseia, queridos irmãos e irmãs, no nosso próximo. Tudo. E então, tal e qual quando o rei chamou então o escravo para pagar a sua dívida, tomara nós, queridos irmãos e irmãs, quando Cristo vier, como Ele prometeu, pela segunda vez à terra, julgar os vivos e os mortos e chamar a cada um de nós para nós pagarmos a nossa dívida, de que forma nós vamos responder a Cristo? Com desculpas? A dizer: ai Senhor, aquele me fez mal. E o que é que Ele próprio disse? Ele virá julgar sem misericórdia aqueles que não tiveram misericórdia com os seus irmãos.
Peçamos a Deus, queridos irmãos e irmãs, que nos dê força, esperança espiritual, para que possamos aperfeiçoar o nosso coração, a nossa alma, e que sejamos capazes de ser, como o próprio Cristo disse, misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso. Amém.